Como é que estaria a mídia flamenguista, seus hipócritas do caralho? Não venham aqui me pedir imparcialidade é a bunda de vocês, tá? Vou defender o Palmeiras. O Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu vejo página de 1 milhão de seguidores flamenguistas falando: boa notícia pro Flamengo, Bruno Henrique, julgamento. Boa notícia é meus ovos, meu irmão. É algo relacionado ao futebol brasileiro. É um descaso com o futebol brasileiro e principalmente com outros atletas. Qualquer um consegue perceber que essa decisão foi pro lado clubista. Qualquer um consegue ver. Só não vai ver o flamenguista que tá lá rezando pro jogador ser absolvido, porque ele, acima de tudo, é o time dele, ponto, acabou. Porque... Salve, rapaziada! E o julgamento do Bruno Henrique, hein? Mais uma vez foi adiado e criou uma polêmica sobre esse assunto aqui na internet. Mas aí, antes de começar o vídeo, comenta aí o que vocês acham aí de mais uma vez o julgamento do Bruno Henrique foi adiado. E eu tô trazendo aqui as reações dos rivais e o que eles têm a falar sobre esse assunto. Bora conferir. Palmas para o STJD e toda a palhaçada aí que aconteceu no caso do Bruno Henrique, gente. Bora lá, porque tem informações. Acreditem ou não, foi suspenso novamente a audiência ali, né? O julgamento do Bruno Henrique. Cara, bem-vindo ao Brasil. Não, mas o problema, sabe qual é o problema aqui maior? É eles falarem, ou melhor, a torcida do Flamengo, né? Ir na frente da CBF, fazer protesto, levantar hashtag, fazer campanha aqui no Grito Não, falando que o problema é o Palmeiras. É o Palmeiras. E o novo julgamento do Bruno Henrique foi adiado para ou quinta, ou sexta, ou segunda-feira. Quem aposta aí comigo que ele vai ser adiado até a final da Libertadores? Hã? Vamos bater uma apostinha aí, valendo um dinheirinho? Que vergonha. E teve também o julgamento do Alan. Bom, tem muita coisa pra gente falar. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, porque eu tô aqui todos os dias trazendo informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão pra vocês. E olha só, eu vou trazer aqui uma explicação de um advogado, porque eu acho que ninguém melhor pra falar aí, né, com mais detalhes, pra que a gente entenda, porque, enfim, somos pessoas leigas, né, não entendemos de processo, não entendemos da parte jurídica, eu pelo menos não entendo de artigo A, B, artigo 100 e não sei quantos, mas enfim, o advogado vai explicar, eu quero trazer aqui para vocês, porque talvez vocês não tiveram acesso aí a essa postagem, enfim, essa explicação, tá? Vamos lá então. Antes eu quero só complementar aqui, porque assim como esperávamos, o Palmeiras teve mais 3 jogadores convocados ali para o Uruguai, tá? E com isso, nós temos agora 9 desfalques para o jogo contra o Santos. Será que teremos jogadores para jogar? Será que teremos? Será que teremos jogadores para compor ali o banco de reserva do Palmeiras contra o Santos? Nem sei. Eu sei que com isso, ó, estaremos sem o Gomes, sem o Sousa, sem o Vitor Roque, sem o Flaco, sem o Piquerez, sem o Emiliano, sem o Facundo, sem o Andréas Pereira também, porque ele tomou o seu 3º cartão amarelo, e agora sem o Alan. A gente vai falar do julgamento do Alan. Cara, inacreditável. Vamos começar pelo Bruno Henrique aqui, porque vou passar aqui para vocês o que foi explicado pelo advogado Maurício Corrêa, tá? Vou dar os créditos aqui para ele. Ele colocou o seguinte: voto do relator do STJD enquadrou o caso de Bruno Henrique no artigo 191 do CBJD e não no 243A. Entendeu que não houve dolo nem manipulação, apenas infração disciplinar leve. Na prática, isso afasta a acusação de manipulação e reduz drasticamente a pena. Bom, teve colegas do Bruno Henrique aí, né, jogadores de futebol, que pegaram penas muito maiores, né? Teve jogador que ficou 1 ano fora por ter práticas parecidas com a do Bruno Henrique. Mas é óbvio que eles iam dar um jeitinho. Gente, é Flamengo, cara! É Flamengo, eu sou obrigada depois, por isso que eu fico extremamente irritada a ver torcedor do Flamengo fazendo campanha dizendo que o problema é o Palmeiras. É porque o Palmeiras faz pix para um, para outro, o Palmeiras tá manipulando o Campeonato Brasileiro. Vocês são uma vergonha! Uma vergonha, tá? Olha o que tá acontecendo no caso do Bruno Henrique aqui, vocês estão passando pano para isso. Gente, vocês querem apostar comigo que esse julgamento vai ser adiado até a final da Libertadores? E se acontecer antes do julgamento, de fato, né, o veredito final, vocês querem apostar comigo que ele vai ser absolvido, cara?
eu tenho quase absoluta certeza que ele vai ser absolvido, tá? Enfim, deixa a opinião de vocês sobre o caso do Bruno Henrique. Inclusive, eu não trouxe vídeo mais cedo porque eu estava esperando a decisão. Gente, eu de verdade achei que teria uma decisão final, né? Que falaria, no caso ali, se ele pegaria tantos jogos, se ele ia ter que cumprir a partir desse momento. O Bruno Henrique, mais uma vez, foi peça fundamental pro Flamengo ter vencido o Santos, tá? Ah, mas o Flamengo já estava vencendo quando o Santos tentou ali buscar o empate. Tá, e se o Bruno Henrique não tivesse feito o gol? Seria a 2? A 2? Ah, mas poderia ser diferente. Cara, o Bruno Henrique tá decidindo. Ele é pelo menos 70% do time do Flamengo. Eu acho que até flamenguista vai concordar com isso. Porque eles estão desesperados para que o Bruno Henrique seja absolvido. Porque eles sabem da qualidade do Bruno Henrique. Ah, mas eu queria ver se fosse jogador do Palmeiras numa reta final de campeonato, né? O Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, vai disputar a final da Libertadores com o Flamengo, e um jogador do Palmeiras, né, que tivesse passado pelo que o Bruno Henrique passou, tivesse sendo ali, ó, adiado o julgamento dele final. Como é que estaria a mídia flamenguista, seus hipócritas do caralho? Não venham aqui me pedir imparcialidade é a bunda de vocês, tá? Vou defender o Palmeiras. O Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí teve mais. Vamos lá pro caso do Alan, gente, porque o Alan, ele foi julgado. Agora vamos para a fala da Leila Pereira. O Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Lógico, se referindo ao Bruno Henrique. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. A Leila Pereira ratificou aqui o que eu havia falado, né? Enquanto isso, o Alan, que é jogador do Palmeiras, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados. Por que eu tô falando alto aqui? Porque eu tô puto da vida com isso. Puto da vida. E cara, eu não sou palmeirense, mas o que me sangra é ver o caminho que o futebol tá tomando. O futebol brasileiro tá tomando o mesmo caminho da política brasileira, o caminho da sujeira, o caminho que a gente dá um jeitinho, a gente faz um negocinho e nenené, e o cara que é condenado vai jogar a final de Libertadores, vai jogar a reta final do Brasileirão e vai cumprir, se vier a cumprir, porque como o advogado falou, vocês viram, e como a Leila Pereira disse, tem voto de absolvição. Caso o clamor popular, a vergonha que está se tornando esse caso, a novela que está se tornando esse caso, venha impulsionar que eles deem 12 jogos de punição Bruno Henrique, vai pagar no Campeonato Carioca. Quer apostar comigo? Vai pagar no Carioca. Fica 12 jogos aí, leva tuas férias aí e boa, meu irmão. E boa. É isso que vai acontecer. O Brasileirão começa dia 28. Vai deixar de jogar aí 2, 3 jogos do Brasileirão e acabou a conversa, começo de campeonato. E vai jogar depois de uma Libertadores ano que vem. Tudo vida que segue. E se fosse um jogador do Mirassol, do Juventude, do ABC de Natal, do Náutico, do Paulista, que ia acontecer, meu irmão? Que ia acontecer? A gente sabe o que ia acontecer, a gente sabe o que aconteceu com outros jogadores que foram envolvidos em esquema de casa de aposta. A gente sabe o que aconteceu, jogadores que ficaram sem jogar 1 ano, tiveram seu nome exposto para todo o Brasil. E o Bruno Henrique, sabe o que tá acontecendo com o Bruno Henrique? Tá jogando bola e tá fazendo gol. Fez gol ontem no Santos, na partida que ficou 3-2. Fez gol contra o Sport. É um jogador que tá atuando com efeito suspensivo de uma punição com manipulação de cartão amarelo. É uma vergonha. E eu vejo página de 1 milhão de seguidores flamenguistas falando: boa notícia pro Flamengo, Bruno Henrique, julgamento. Boa notícia é meus ovos, meu irmão. É meus ovos. Boa notícia pro Flamengo e pro futebol. Com que moral
Com que cara que o torcedor que espera o mínimo de decência do STJD olha pro futebol hoje? No mesmo dia que o Alan, jogador do Palmeiras, é punido, é dado como mais um jogo de punição para ele cumprir, o Bruno Henrique é empurrado com a barriga. Que vergonha que vocês estão fazendo com o futebol brasileiro. É vexatório ver o que vocês estão fazendo. O Flamengo tem muita influência dentro do futebol brasileiro. Não tem outra. Mas não tem desculpa, meu irmão. Não tem desculpa. Não é julgado com a mesma régua. Pau que bate em Chico não bate no Flamengo. Só bate no Chico, meu irmão. É impressionante. É o que a gente estava falando sobre o Corinthians. É normal errar contra o Corinthians. O Corinthians é cachorro morto. É só mais um erro, é só mais um pingo na crise que se lasque. Agora o Flamengo, ninguém mexe com os meninos, não. Ninguém bate na porta lá pra punir os caras. É tudo aqui, ó. Aqui, ó, mamãe. Aqui, ó. Passa a mãozinha na cabeça do filho. E assim vai caminhando o futebol brasileiro. Uma vergonha. Uma vergonha. Não vou nem esticar muito o vídeo aqui, que pode ser que esse vídeo o YouTube acaba derrubando. Partindo para outro assunto, o que está acontecendo hoje no futebol brasileiro é um descaso, tá? É um desrespeito. No sábado, tivemos uma partida entre Flamengo e Sport dentro do Maracanã, com um rapaz condenado, jogando, entrando em campo, marcando 2 gols, que é o senhor Bruno Henrique. E antes que falem, é canal de Vasco, mas vamos começar a falar também aqui. Porque é algo relacionado ao futebol brasileiro. É um descaso com o futebol brasileiro e principalmente com outros atletas que erraram, se envolveram em esquema de aposta e sofreram graves punições. Porque o senhor Bruno Henrique errou, se envolveu em esquema de aposta, foi julgado, recebeu uma pena, 12 partidas longe dos gramados, mas está jogando, está atuando, está se destacando, porque o Flamengo conseguiu uma decisão, uma liminar, para que ele permaneça entrando em campo. E sábado, julgado, punido, o Bruno Henrique marcou 2 gols. Já teremos final da Copa Libertadores, o Bruno Henrique pode se destacar. E aí? Tudo isso com casa de aposta na conta dele. É um absurdo. O que está acontecendo hoje nesse caso do Bruno Henrique é um absurdo. Que bom que agora as pessoas estão se posicionando. O jornalista Juca Kfouri, se manifestou. A disfarçatez no caso do Bruno Henrique é o que ele coloca na matéria. Tivemos também Eric Faria, flamenguista declarado, falando sobre esse absurdo hoje do caso Bruno Henrique. E tivemos também o Theo José, na Bandeirantes, falando sobre essa loucura. Eu trago aí as palavras do Theo José, um grande jornalista, e do Eric Faria, tá? Flamenguista assumido, falando sobre essa loucura do caso Bruno Henrique. Quem puder deixar seu like, agradeço demais. Desejo a vocês uma ótima semana. E bora lá, galera. Nesse vídeo aqui é para falar sobre o julgamento do Bruno Henrique. Teve uma definição até o momento agora. O julgamento, vocês vão saber o que aconteceu. E a gente trocar uma ideia, a gente entender o que anda acontecendo nesse campeonato brasileiro. Para, mais uma vez, destruir de uma vez por todas aquele papinho ridículo e frouxo, né? E desleal e imoral de que CBF é verde, esquema Palmeiras, não sei o quê, vendo as coisas que estão acontecendo. Bom, o Bruno Henrique não foi ainda julgado, aliás, né? Uma palavra melhor. Foi adiado o julgamento para outro dia. Exatamente isso que vocês ouviram. Pô, Júlio, mas tá 2 meses só de efeito suspensivo. O cara tomou uma pena branda. Isso mesmo. E foi adiado eles para analisar as vistas. Então, tipo assim, qualquer um consegue perceber que essa decisão foi pro lado clubista. Qualquer um consegue ver. Só não vai ver o flamenguista que tá lá rezando pro jogador ser absolvido, porque ele, acima de tudo, é o time dele, ponto, acabou. Porque o que esse cara fez, com que ele estava envolvido, as ligações, né, as provas que tem contra ele ali, esse cara era pra ficar 1 ano e meio sem jogar, 2 anos, como vários jogadores ficaram. Então a sessão foi suspensa. Aqui tá falando, o auditor pede vista do julgamento de Bruno Henrique é suspenso. Deve voltar agora na quinta, na sexta, é o que está sendo previsto. E já teve um relator lá falando já desqualificou o artigo. Então assim, de verdade, eu tava achando que ele ia pegar ainda os 12 jogos e é capaz de ele não pegar mais nada. Mais nada. Tudo terminar em pizza. O Alan
já foi julgado hoje de novo, já pegou um jogo, tá? Já pegou mais um jogo ali, foi expulso lá em julho. Tava com efeito suspensivo, já tiraram, pum. Julgado o Bruno Henrique agora. E a coisa mais patética do mundo que aconteceu, no final da audiência aqui, um cara lá pediu a palavra pra agradecer a presença do Bruno Henrique. O cara agradeceu, parou assim, tava acabando, ele foi... Opa, Bruno Henrique, obrigado pela presença aí e tal, não sei o que. Olha, eu vou falar isso pra você. Aí tudo isso que eu tô falando é pra que isso? Pra vocês verem como é que funciona o seu STJD, né? Pra gente, quando eu falo aqui de força de bastidor, é disso que eu tô falando. O Bruno Henrique vai sair dessa, ele vai sair de boa, vai jogar os jogos aí, reta final do Brasileirão, vai jogar Libertadores. Ainda mais porque eles sabem que o Pedro tá machucado. Aí eu pergunto, o esquema é verde ou o esquema é rubro-negro? Vocês lembram que eles cantavam que era o sistema, né? Vocês lembram? O jogo no primeiro turno aqui, sistema, somos o sistema, não grito não! E aí? É assim que funciona o futebol brasileiro. Sempre foi assim. Sempre foi assim. O Flamengo é favorecido há anos. E não adianta. Porque é a verdade, é só você ver a história do futebol. Você talvez não tenha culpa. Você torce pro seu time lá, você tá na sua. Mas vocês são ajudados descaradamente. Qual era a chance, eu pergunto agora, para um flamenguista, se estiver vendo o vídeo, qual era a chance de um jogador do Palmeiras estar envolvido nessa e ele sair absolvido? Qual que era a chance? O Vitor Roque foi denunciado porque ele postou uma foto. O Caio Jorge botou uma camiseta de uma raposa comendo a galinha, ele mordeu uma galinha de borracha. Aconteceu com ele? Nada. Não aconteceu nada. Ah, porque o Vitor Roque tá incentivando a violência e tal. O do Atlético Mineiro também. O Ramon Abate-Abel foi suspenso, né, na arbitragem de Palmeiras e São Paulo, onde ele errou ali no pênalti, errou várias outras coisas, mas ele foi suspenso. O árbitro do VAR foi suspenso. O que aconteceu com o Ito Pereira Sampaio no jogo Palmeiras e Flamengo? Recebeu uma nota da CBF. Uma nota. Ontem, o jogador do Cruzeiro, Matheus Pereira, deu uma abraçada na cara do jogador do Cruzeiro, quebrou a cara do cara. Ele já tinha amarelo. Ninguém tá falando sobre esse lance hoje. Ninguém tá falando sobre isso. Por quê? Ele vai pro Palmeiras. Vai acontecer o que com o Matheus Pereira? Você acha que ele vai ser julgado? Vai ser denunciado? Vai pegar algum jogo? Não. Fiquem tranquilos, gente. Fiquem tranquilos. O problema é o Palmeiras. Se o Palmeiras tá em primeiro, tal... Ah, não, isso aí não pode ser. Vamos jogar logo o Kevin aqui, tá fora. De verdade. Dá nojo. Nojo de ver o que o seu STJD está fazendo. E ainda tem o Gomes, o Piquerez e o Vitor Roque para ser julgados. E se você não for aqui, deixe seu like, faça sua inscrição no canal e não se esqueçam de se inscrever nos canais citados aqui. Fiquem todos na paz, tamo junto, valeu, é nóis. Como é que estaria a mídia flamenguista, seus hipócritas do caralho? Não venham aqui me pedir imparcialidade é a bunda de vocês.